Queridos, você precisa tomar decisões. E a decisão mais correta que você pode tomar na sua vida é aquela decisão que está alinhada com a vontade de Deus. Qual a decisão que você tomou hoje? Qual foi a decisão que você tomou no dia de hoje? Você sabia que Deus colocou ali no coração do homem o poder dele tomar decisões? Todos os dias temos que tomar decisões. Todos os dias. Você já levanta tendo que tomar decisão de ir ao banheiro, de escovar os dentes, de tomar um banho. É tomar decisões todo instante, todo momento. E a maior decisão que temos que tomar todos os dias é a de fazer a vontade de Deus ou não. Nós decidimos fazer aquilo que agrada a Deus ou fazer aquilo que não agrada a Deus. E essa é a maior e a mais importante decisão que nós tomamos todos os dias em nossas vidas ao levantarmos. Em Gênesis 2, versículos 9, 16 e 17 vai dizer assim, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus lhe deu esta ordem a Adão mais Eva, De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só, querido. Deus colocou ali no centro, bem no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore que conduziria à morte. Bem no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore que geraria a morte pela desobediência. Caso Adão e Eva desobedecessem e comessem daquela árvore, que era proibido comer do seu fruto, viria a morte sobre eles. Então, desde o início ali, Deus não nos criou ali como se fôssemos robôs, robôs programados para fazer somente o que é da sua vontade. Nós não somos robôs. Deus não nos criou programados para fazer somente a sua vontade. Ele nos deixou livre. Ele nos deu essa liberdade, o livre arbítrio, desde o início. Desde a sua criação, ele fez assim. Ele deu essa liberdade a Adão e a Eva de tomar essa decisão em servi-lo ou não, em obedecê-lo ou não. Todos os dias nós tomamos a decisão de obedecer a Deus ou não. Inclusive a decisão de crermos no seu Filho, Jesus Cristo, ou não. Nós decidimos crer em Jesus ou decidimos não crer. Eu achei interessante ali Deus colocar aquelas árvores, as árvores mais importantes bem no meio, bem no centro do jardim. Por que Deus colocou aquelas árvores ali, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, bem no meio, bem no centro do jardim, não em outro lugar? Ele poderia colocar nas extremidades, uma em uma ponta, outra na outra. Mas ele coloca bem no meio, querido. Bem no meio. Se Deus talvez colocasse essas árvores nas extremidades, Adão e Eva poderia andar mais por um lado do que o outro. Poderia até estar se afastando. Não, já que essa árvore aqui a gente não pode comer do fruto dela, porque nós morreremos, então vamos andar muito para o lado de lá não. Vamos andar mais para o lado do sul. Ela está lá no norte, para o lado do norte, vamos andar mais para o lado de cá. Mas não, Deus colocou bem no centro, meu irmão. Bem no centro. Então no centro, não tinha como eles não estarem sendo confrontados a todo instante, a todo momento com aquela árvore. Eles iriam para um lado e para o outro, mas sempre iriam se deparar com aquela árvore ali no centro, no meio do jardim. Não é à toa que Deus colocou no centro, para justamente que eles fossem confrontados com aquela árvore ali que poderia trazer um dano para ele. Seria como uma tentação para eles, E muitas vezes Deus nos prova. Deus coloca situações para que nós sejamos confrontados também. Como Adão e Eva ali sempre estava sendo confrontado com aquela árvore ali no meio do jardim, bem no centro. Para todo lado que eles fossem, eles eram confrontados com aquela árvore. Mas eles tinham que demonstrar o seu amor a Deus através da obediência à palavra, da obediência a Deus. Por isso que Deus nos deu esse livre arbítrio.
Porque é através da nossa obediência a Ele que nós demonstramos o nosso amor a Ele. Não é uma coisa programada. Porque se Deus nos tivesse feito programados para amá-lo, qual graça haveria nisso? Como iríamos demonstrar o nosso amor a Ele se nós já estávamos programados para amá-lo e nunca desobedeceram? Você só tem prova de que um filho realmente lhe ama, ou uma outra pessoa lhe ama, quando ela lhe respeita e quando aquele filho cumpre, né, a sua palavra. Quando ele descumpre, você realmente vê que ele não dá muita importância para você. Então Deus prova o nosso amor justamente através dessa obediência que nós temos à sua palavra. E Ele nos confronta a todo instante, como eu disse, meu irmão, para ver qual decisão iremos tomar, de obedecê-lo ou não obedecê-lo. E acredito que esta tenha sido a razão dessas árvores tão importantes, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria a árvore que geraria a morte, né? A árvore do pecado, digamos assim. E eu acho que é por esta razão que Ele colocou bem no meio, para que Adão e Eva ali se deparassem constantemente ali e demonstrasse ali o seu amor a Deus através dessa obediência de não comer daquela árvore. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas e muitos que se dizem, né, que declaram seu amor por Deus, vão demonstrar na prática que não amam a Deus, né, através de sua vida desobediente, através de uma vida de desobediência à palavra. Você tem obedecido à palavra de Deus? Deus colocou ali duas árvores, as árvores mais importantes no centro do jardim. Mas de uma delas, Adão e Eva não poderiam experimentar. Eles poderiam comer da árvore da vida. Eles poderiam comer de toda a árvore que estava ali naquele jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Não poderiam se alimentar dela. Infelizmente, eles tomaram a triste decisão de se alimentarem da árvore que não era para se alimentar, da árvore que os conduziriam à morte, ao afastamento de Deus. Quando nós nos alimentamos da árvore do pecado, da árvore do prazer, da árvore daquilo que não agrada a Deus, nós nos afastamos do Senhor. Nós morremos espiritualmente. De qual árvore você tem se alimentado em sua vida? Da árvore da vida, que é Jesus, e que deve ser o centro de nossas vidas? Ou você tem se alimentado da árvore que nos conduz à morte espiritual, que é o pecado? Qual árvore você tem se alimentado todos os dias? Qual a decisão você tem tomado todos os dias ao acordar? De se alimentar de qual árvore? Qual é a árvore que você tem se alimentado? Jesus é a árvore da vida, meu irmão. E Jesus deve ser o centro da nossa existência, o centro da nossa vida. Mas, infelizmente, muitos têm preferido colocar como centro de suas vidas a árvore que gera a morte, a árvore dos prazeres, a árvore do pecado, a árvore da desobediência. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, de qual árvore você tem se alimentado todos os dias? Lembrando que Deus não nos fez robôs programados para fazer somente a vontade dele. Ele nos deixou o livre-arbítrio, ele nos deixou livres para tomarmos as nossas próprias decisões, para decidirmos amá-lo ou não. E a prova disso é que ele deu esta liberdade ao homem desde a criação. Criou todas as coisas, criou o homem, criou o jardim, colocou o homem no jardim e disse, está em suas mãos aqui, você é quem vai decidir. E ele deu a seguinte ordem ali para Adão, em Gênesis 2,16, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, querido, Deus colocou diante de Adão ali a responsabilidade de todos os dias tomar esta decisão. A decisão de obedecer ou de desobedecer. Colocou essa responsabilidade ali nas mãos de Adão.
Adão iria ser confrontado ali todos os dias com a presença daquela árvore proibida, bem no meio, bem no centro do jardim. E ali ele poderia demonstrar o seu amor a Deus através da sua obediência. Que nós possamos estar demonstrando este amor que nós dizemos que temos a Deus através da nossa obediência à sua palavra. Diante de todos os confrontos da vida, você tem demonstrado o seu amor a Deus, tomando as decisões certas, nas horas certas, em obedecer a palavra de Deus, querido? Irmão, a obediência a Deus, além de ser a oportunidade que temos de demonstrarmos o nosso amor por Ele, também é através da obediência que nós iremos ter uma vida totalmente abençoada, meu irmão. Se você for ver lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E ali ele vai descrever várias bênçãos, vários tipos de bênçãos, meu irmão. E ali ele vai começar a dizer, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. E ali ele coloca uma relação de bênçãos decorrente da obediência ao Senhor. Mesmo no Novo Testamento, debaixo da graça, trazida através do Senhor Jesus, mesmo no Novo Testamento, Deus requer de nós a obediência e temor à sua palavra mesmo. Não é porque estamos debaixo da graça que nós devemos negligenciar a obediência, não. Inclusive, é através da obediência ainda na graça que nós vamos ter uma vida abençoada. Olha o que diz em Tiago 1, versículo 25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se você é obediente à palavra de Deus, praticante, você será bem-aventurado em tudo que você fizer, meu irmão, em todo o seu feito. Então não é porque estamos debaixo da graça que não temos que tomar decisões em fazer a vontade de Deus ou não. Inclusive com respeito à nossa salvação, você é quem decide em aceitar tudo que Jesus fez por você ou não. Jesus fez o que tinha que fazer para sermos salvos, mas eu é que decido. Você é quem decide em aceitar tudo que Ele fez ou não aceitar. Você é que decide se tornar um discípulo de Cristo ou não. Você é que decide em fazer renúncias em sua vida ou não fazer renúncias para se tornar um discípulo de Jesus. É você quem toma as decisões em querer servir a Deus ou não. O próprio Jesus disse assim, Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, se nós não renunciamos a tudo o que temos que não agrada a Deus, a gente precisa entender isso aí também. Não é renunciar à vida, renunciar à família, renunciar aos amigos, renunciar a tudo, largar para lá. Não. Entenda. Quando Jesus diz, aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo que você tem que te afasta da presença do Senhor. Se você tem orgulho, jogue orgulho por terra, seja humilde. Se você tem soberba, acabe com essa soberba. Se você tem essa prepotência, acabe com isso. Se você tem esta autossuficiência, acha que tudo acontece porque você é bom, porque você é o bambamã, acabe com isso também. Renuncia a tudo isto. Renuncia a tudo aquilo que te faz levar para longe de Deus, para você se tornar um discípulo de Cristo. É o que ele diz aí em Lucas 14, 33. Aquele que não renuncia a tudo que tem, esse não pode ser meu discípulo. E Jesus aí jogou essa responsabilidade em nossas mãos. Jogou essa responsabilidade para você.
Ele fez o que ele tinha que fazer lá na cruz do Calvário, morrer por nós para nos garantir a salvação. Ele fez a parte dele. Agora nós temos que aceitar o que ele fez. Nós temos que receber de braços abertos o que o Filho de Deus fez por nós. Então essa responsabilidade ele deixou para mim e para você. Nós é que decidimos nos tornarmos discípulos de Jesus ou não. Você quer ser salvo? Você quer ter uma vida totalmente abençoada? Você quer ver sua família abençoada, além da salvação? Então tome a decisão certa, querido. Tome a decisão de se alimentar todos os dias da árvore da vida, que é Jesus. Esqueça a árvore do pecado. Infelizmente, Adão e Eva cometeram esse erro. Olharam para a árvore que os levaria à morte, morte espiritual, que os conduziria à perda da vida eterna. Então tome a decisão certa de se alimentar todos os dias da árvore da vida. E essa árvore da vida é o próprio Jesus. Tome a decisão de se tornar discípulo de Cristo e não apenas membro de igreja, porque uma coisa é ser membro de igreja e outra coisa é ser discípulo de Jesus. Tem muitos membros de igreja que não são discípulos. Agora, tem discípulos, mesmo às vezes que você olha e não está ali frequentando, né, na igreja, mas está sendo discípulo de Cristo. Mas ele tem que estar fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Você precisa estar inserido no corpo de Cristo. Esse negócio de ser discípulo de Cristo, desigrejado, fora de igreja, também não é bíblico, não é vontade de Deus. Jesus veio e estabeleceu sua igreja. Você precisa fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Nós todos juntos, nós somos membros do corpo, e o corpo é Cristo. Mas existem membros de igreja, a igreja institucional que nós falamos aqui, né? Cada um tem uma placa, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Tem muitos membros que não são discípulos. Então tome a decisão de se tornar discípulo e não apenas membro de igreja, tá bom? E essa decisão é nossa, não é Deus que decide por nós. Tome a decisão de dizer não para a árvore que está te conduzindo muitas vezes para a morte. A árvore do desejo, a árvore dos prazeres, a árvore do dinheiro, né? A árvore do pecado, meu querido. Essa árvore está te afastando da presença de Deus. Então, quando a gente vê ali que Adão se alimentou da árvore que Deus havia dito ali que ele não se alimentasse, ele morreu imediatamente, querido. Adão morreu logo diante de Deus. Eu estou falando aqui no âmbito espiritual, tá? Não é no âmbito carnal, não. Ele permaneceu vivo carnalmente, mas ele perdeu a vida eterna. Adão tinha vida eterna e ele perdeu essa eternidade. Ele passou a ser homem mortal. Ele era eterno. Nós éramos para ser eternos. Deus fez esse planeta, fez esse universo, fez tudo isto para ser eterno. Nós estragamos o plano de Deus. Não éramos para estar morrendo. Adão era para ser eterno, como nós também. Mas, por conta da desobediência, Adão então perde a eternidade e passa a ser homem mortal. E nós, como descendentes de Adão, herdamos também o seu pecado. E perdemos também a vida eterna, assim como ele perdeu. E olha o que diz em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós já nascemos pecadores por conta do pecado de Adão. Porque nós somos descendentes de Adão, filhos de Adão, carnalmente falando. Então, sofremos também as consequências do pecado de Adão. Como diz aqui em Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, queridos, sabemos que também, através de um só homem, poderemos vencer a morte e obter novamente a vida eterna. Assim como por um homem entrou o pecado, por um só homem também, que é Cristo Jesus, recebemos a vida eterna de volta. Romanos 5,17 continua dizendo:
Se pela ofensa de um só, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então diz aqui em Romanos 5,17, pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por meio de um entrou o pecado, entrou a morte. Mas também por meio de um você pode vencer a morte e ter de volta a vida eterna. Olha o que Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro, que havia morrido e Jesus depois ressuscitou. Quando Jesus tem um encontro com Marta ali, em João 11, versículo 25, ele vai dizer o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Olha só a pergunta que Jesus faz para Marta, queridos. Creis nisto, Marta? Que eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá? E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente? Aí ele finaliza fazendo uma pergunta para Marta. Creis isto? Você crê nisto, meu irmão? Você, minha irmã, você crê nisso? Jesus fez essa pergunta ali para Marta. Mas Jesus está perguntando também para você, para mim, para você. Creis nisto? Que eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá? E que todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente? Você crê nisso? Então creia, querido. Creia que só Jesus pode te dar a vida eterna. Creia que somente Jesus pode aliviar o teu cansaço. Creia que somente Jesus pode tirar o teu desânimo e te dar ânimo. Ânimo para viver, ânimo para a vida, ânimo para fazer a vontade de Deus. E quanto mais você faz a vontade de Deus, mais ânimo você tem. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais Deus enche o teu coração de alegria, enche o teu coração de paz. Quanto mais você faz a vontade de Deus, mais a sua vida fica abençoada. Não estou dizendo que você vai viver uma isenção de problemas. Eu estaria mentindo para você. Porque o próprio Jesus não mentiu e nem nos enganou. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não quis enganar ninguém, não. Ele disse, quando vocês estiverem a mim, vocês não terão mais aflições. Não, ele não disse isso. Pelo contrário, ele deu uma garantia que no mundo teríamos aflições, mas ele também disse, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele manda nós termos bom ânimo, é porque nós devemos crer nele e estar nele. Ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos do lado daquele que venceu e não foi derrotado. Daquele que é vitorioso, aquele que tem todo o poder em suas mãos. Então creia que somente Jesus pode tirar o teu desânimo, somente Jesus pode te dar ânimo para viver. Eu sei que tem vários outros recursos que nos ajudam, recursos humanos para quando estamos abatidos, tristes, desanimados e até mesmo alguns em depressão. Não estou mandando você descartar as ajudas que os homens, possam nos dar através dos seus conhecimentos. Mas o principal que você precisa é crer que Jesus sim pode te dar ânimo para viver. Esse é a verdadeira vida. Esta é a vida que nós precisamos para vivermos felizes e termos paz em nossos corações, meu irmão. Então creia que somente Jesus, só Ele, pode tirar o teu desânimo e te dar ânimo para viver. Agora, para isso, deixe de se alimentar da árvore que está te levando para a morte, que está te conduzindo à morte. Passe a se alimentar da verdadeira árvore, meu irmão, que vai te conduzir à vida eterna. Esta árvore é Jesus. Entregue hoje mesmo a sua vida nas mãos de Jesus. Faça dele Senhor e Salvador da tua vida. Se alimente dessa árvore, a árvore que é o Filho de Deus. Em Apocalipse 2, versículo 7 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E em Apocalipse 22, versículo 14 também diz,
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Amém, querido? Que você tome a melhor e a maior decisão da sua vida hoje, de entregar-se nas mãos de Jesus. Faça de Jesus Senhor e Salvador de sua vida. Se alimente desta árvore, a verdadeira árvore da vida, que é Cristo Jesus. Bem, Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.